começando aqui mais uma live. Vocês estão por aí? Muito boa noite, muito boa tarde, né? 6 da tarde é boa tarde ainda. Deixa eu botar o fonezinho aqui para falar com vocês. Boa tarde, gente boa. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos conversar hoje com uma figura maravilhosa e inspiradora, que é o meu querido amigo Rui, que já está pontualíssimo para falar com a gente. Que delícia a gente estar aqui, já estou vendo um monte de gente entrando, Simone já está aí com a gente, Elaine, Aline, que é da nossa equipe, Cláudia Márcia, seja muito bem-vinda, Juro Rodrigues Fonseca, muito bem-vinda, José Rui Lozano, meu querido amigo, seja muito bem-vindo, como você está? Estou muito bem, Irene. Estou aqui trabalhando, né? A gente vai conversar sobre a sala de aula, que é muito importante, a sala virtual por enquanto, e a sala presencial, quem sabe aí nos próximos dias ou meses, né? Que delícia. Porque temos uma tarefa aí grande para esse retorno, né? Então, a gente precisa se preparar. É boa isso tarde. Aí. Boa tarde a todos. Muito boa tarde, meu querido. Gente, o som tá ruim ou será que é um problema da Deise Camargo? Conta pra gente, vocês estão vendo e ouvindo bem a gente? Tayana, querida, está fazendo audiência pra gente hoje, que delícia! Tô vendo aqui um monte de gente linda se conectando para ouvir esse nosso querido José Rui. Gente, para quem não conhece, eu sou Irene Reis dos Santos, da CORE, Comunidade Reinventando a Educação. E se você não conhece a CORE ainda, entra lá na nossa rede social, Reinventando a Educação, no Instagram, no Facebook, no YouTube, e vai acompanhando a gente, tá bom? Essa é a Naomi Campbell passando aí para vocês, vão acompanhando também, não posso tirar os gatos, gente, eles são donos da casa, então vão fazer a live aqui conosco. Taia, linda, um beijo, amor, que lindo que você tá aqui. Um monte de gente bacana se conectando com a gente aqui para assistir essa nossa live com o querido Zé Rui, que é o sociólogo, diretor do Colégio Nossa Senhora do Morumbi, um baita educador, gestor escolar, autor de livro didático, dá palestras, faz vivências, é colunista do El País, do Le Monde e da Folha de São Paulo. Eu tenho a honra de dizer que é o meu mentor profissional, é muito meu amigo, muito me inspira e foi, nesses meus mais de 20 anos na educação, o meu melhor líder, o líder que mais me inspirou e tem todas as qualidades que eu possa reconhecer num líder. Zé, você sabe da minha admiração por você e sabe que qualquer coisa que eu falar a teu respeito aqui vai ser pouco hoje, meu amigo. Então seja muito bem-vindo. Irene, você é muito generosa, essa que é a verdade, viu? E é bom ter amigo na vida. Amigo na vida é bom por causa disso, né? Ó, só ficou meu amigo porque vale muito, e vale muito como líder inspirador. Eu aprendo muito contigo. Kleber tá lá também acompanhando a gente. Kleber, Tayana, que foram liderados por você, podem dizer e podem confirmar isso que eu estou dizendo. Baita líder. Que honra ter você nas nossas vidas, meu querido. Que honra gigantesca. Mas olha só, hoje a gente veio conversar aqui com o nosso público sobre voltar à sala de aula para reinventá-la. Esse é o título da nossa live. Vamos comentar um pouquinho sobre isso, Zé? Vamos, porque eu acho que toda vez que a gente enfrenta aí um grande problema, um grande desafio, o melhor que a gente tem a fazer é pensar sobre o que nós estamos fazendo e o que nós vamos fazer diante disso, né? Eu acho que muito tem sido discutido sobre as estratégias adotadas nesse momento de ensino remoto, né? Vamos ter um desafio aí de ter um presencial remoto, provavelmente, nos primeiros tempos, de um provável eventual retorno, mas eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho além desses desafios do presente, porque tem um desafio futuro, Irene. E esse desafio futuro é como é que nós vamos retornar à sala de aula quando definitivamente estivermos no momento presencial, né? Todos nós teremos sido transformados por essa experiência. Professores, alunos e toda a comunidade escolar. Então a gente tem que levar algumas lições desse período
e repensar mesmo a escola de uma maneira bastante corajosa. Ela já vem sendo repensada, mas agora agora é uma hora de mais audácia, de mais coragem, né? E a gente não pode simplesmente reproduzir o que vínhamos fazendo. Então, eu não quero usar essa expressão novo normal, não gosto dessa expressão, tá? Na verdade, aproveitar a reflexão e a experiência que a gente teve nesse período de afastamento. E a primeira questão que a gente precisa levantar é o seguinte: por que eu sinto tanto falta do meu aluno na minha frente, presencialmente, junto comigo? Por quê? Qual é a razão, né, que eu preciso tanto dele aqui junto de mim presencialmente? Qual é o valor do presencial? E é sobre esse valor do presencial que eu queria conversar um pouquinho para a gente pensar nessa sala de aula no retorno. Perfeito, Zé. Deixa eu te falar uma coisa, Zé. Você acha que tem alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar a conexão? A gente está com uma falha bem importante de conexão, principalmente pelo Facebook. Eu não sei se você está perto do roteador, se você está perto do modem. O que a gente pode fazer sobre isso? Se tem outros aparelhos ligados em casa que dê para desconectar, para melhorar esse sinal. Eu vou tentar aqui desconectar alguma coisa, tá? Para a gente poder continuar. Só um minutinho. Então. Tá bom. Então aguenta aí, gente. É isso, né? A gente tem conversado ao longo desse mês de agosto com vários gestores. A gente já conversou com a Cláudia Siqueira, do Colégio Siddhartha, que também trouxe várias inspirações para a gente. Hoje a gente conversa com o Zé Rui. A gente ainda vai conversar, não percam, dia 10, a gente conversa com o Fernando Cavalli. Muito bacana a conversa com ele, um baita educador também. E outro gestor com quem a gente vai conversar é o Fernando Castilho, que faz a gestão do Colégio Caminho do Meio, que é um colégio de inspiração budista. A gente vai conversar com ele dia 14. Então, gente, vão vendo aí tudo que a gente tem de novidade para vocês durante esse mês de agosto, tá bom? A gente ainda tem o professor Ives falando para a gente sobre ética. A gente ainda tem o Zelão, lá do Colégio Jesuíta da Bahia, falando para a gente sobre valores, educação socioemocional. A Sheila, que é uma diretora de escola municipal, uma das diretoras de escolas que a Core adota, e a Lúcia Reis, também diretora de uma das escolas que a Core adota. Então fiquem de olho nas nossas lives, toda segunda e sexta-feira, e agora a gente fazendo uma série de lives com gestores escolares, né? A Tayana colocou aí que a relação humana é o mais importante, né, Zé? Dentro desse contexto todo, o que você pode falar sobre isso? Bom, sem dúvida. Aí, num primeiro momento, a gente vai ter que acolher e ouvir muito dessa experiência, né? Essas crianças estão aí longe da gente e longe da própria experiência escolar por um tempo inaudito, né? Por um tempo em que nunca ficaram. Então, você tem um trabalho gigante de escuta, né? E de compartilhamento com essas crianças. Isso, sem dúvida, vai precisar ser feito, né? E aí é uma proposta de reflexão mesmo, para todos os educadores, para quem está nos ouvindo aqui. Por que é que eu preciso tanto do meu aluno? Né? Alguns poderiam... essa resposta, na verdade, define muito de como a gente pensa a nossa sala de aula e de como a gente pensa a nossa atuação, né? Tem alguns professores com quem a gente conversa que acham que o aluno precisa estar lá para você fiscalizá-lo, para você vigiá-lo, né? Então, eu não sei se ele está fazendo as atividades sozinho, se ele está tendo ajuda, como é que eu vou fazer uma prova, como é que eu vou fazer uma avaliação. Quer dizer, muita gente ainda pensa a escola nesse princípio da vigilância, né? Se ele não está ao alcance da minha vista presencialmente, eu não consigo vigiá-lo, né?
E a gente também pensa em outras coisas. Você pode dar uma outra resposta para essa pergunta. Eu preciso desse aluno presencialmente para fazer coisas que eu não faço simplesmente numa explanação. Porque vamos concordar, Irene, esse formato aqui, o formato online, ele tende a nos induzir a uma explanação, né? A uma demonstração, a uma exposição de assuntos, de conteúdos, de temas, né? Mas a educação hoje não pode se limitar a isso, né? Ela não pode se limitar à explanação. Até porque, nesse sentido, eu vou estar concorrendo aí com um monte de outras experiências de transmissão de conteúdo que podem ser até mais atraentes e até mais bem feitas do ponto de vista do cenário e da qualidade da imagem e tudo mais, do que essa do que o professor está propondo, né? Então, você tem duas respostas aí. Eu preciso do aluno para vigiá-lo? Ou eu preciso do aluno para fazer muito mais com ele, além da exposição, além da explanação? Ô Zé, mas olha só, a Tayana traz uma coisa que é a seguinte, ó, o que mais sinto falta é da troca, de aprender e ensinar constantemente. Como que a gente supera esse desafio e promove a troca, mesmo nesse contexto do remoto? Como é que a gente faz isso? Como é que vocês têm feito isso no Nossa Senhora do Morumbi? Então, numa videoaula gravada, essa interação não existe. Então, o que a gente precisou fazer, e a nossa decisão foi essa, né? Não ficarmos investindo em videoaulas. Fazermos, na verdade, aulas ao vivo, com interação, com possibilidade de interação, com possibilidade de diálogo. E, nesse sentido, o que se precisa é de uma plataforma muito simples, tá? Que simplesmente permita fazer isso que nós estamos fazendo aqui, essa troca, pergunta e resposta, né? Você pode gravar videoaulas com uma série de recursos, né? Mas nada vai substituir a interação, o diálogo, né? Ainda assim, um pouco limitado, porque acaba sendo um diálogo professor e aluno. Você tem poucas possibilidades de um trabalho colaborativo, né? Você também pode criar grupos virtuais e isso tem sido proposto, né? Eu posso contar até algumas alternativas aqui que a gente fez, mas a gente sabe que acaba sendo aquilo que o Antônio Nóvoa, ex-reitor da Universidade de Lisboa, disse, né? É o pior método, mas o melhor para garantir o direito de aprendizagem, né? É o pior método, mas é o que temos para o momento, né? Exatamente. A grande questão é garantir essa aula síncrona, né? A aula síncrona, a atividade síncrona é aquela que está acontecendo como a que nós estamos fazendo aqui, né? Simultaneamente, você e o aluno. É isso. Ô Zé, eu vou te pedir uma coisa, a gente vai se desconectar do Facebook, então vocês que estão acompanhando a gente aí pelo Facebook, corre lá no Instagram, a gente não está conseguindo ter boa sintonia no Facebook, está super cortado, vocês não estão conseguindo ouvir, então corram lá e sincronizem, peguem a gente lá pelo Instagram, que a gente está conseguindo fazer uma transmissão melhor, tá bom? Reinventando a Educação no Instagram. Então a gente se despede aqui pelo Facebook. Por favor, acompanhem a gente lá no Instagram, que vai ser melhor, tá bom? A Aline vai derrubar aqui a sala no Facebook, para a gente já se encontrar todo mundo lá no Instagram, tá certo? Beijo, gente. Até mais. Vai para o Instagram, que tá muito legal esse nosso bate-papo aqui com o Zé Rui, tá bom? Zé, vamos continuar aqui pelo Instagram e vamos conversar aqui uma coisa. Tem várias contribuições aqui do nosso público. A Cláudia estava dizendo o seguinte, que quando a gente faz essa formação síncrona, a gente consegue garantir mais o vínculo
com o estudante, né? Eu acho que é isso também que você está falando. Agora, da perspectiva da gestão, Zé, como você tem feito a liderança do time no formato remoto, garantindo essa formação mais humanista, mais humanizada, garantindo o acolhimento, trazendo para perto, montando o time, garantindo que esse time continue junto. Como que tem funcionado isso? Olha, é todo dia. Eu estou numa posição na escola que tem que resolver problemas administrativos, né, problemas financeiros, e não são poucos, e as questões pedagógicas todas. E aí é preciso alinhar muito em diálogo com as equipes. Né? Uhum. É uma hora para escuta, é uma hora para a gente ouvir. Né? E ter essa escuta muito alinhavada com as coordenações também. Eu converso com as coordenações todos os dias, o dia inteiro. Né? E a gente vai aprendendo muito no chão da realidade. A gente vai resolvendo situações que vão aparecendo e customizando. Esse tem sido, na verdade, essa tem sido o grande desafio. Né? Você customizar algumas soluções. Porque, veja, eu não sei o que está acontecendo com o aluno do outro lado. Eu não sei como é que está a família dele. Eu não sei se tem gente doente na família dele. Essa adaptação foi muito gradual. Né? Então, nós estabelecemos alguns critérios que eu acho que foram bastante importantes. O primeiro dele é que todas as ações tinham que levar a uma rotina. Né? Nós tínhamos que instaurar de novo uma rotina. Então as ações precisavam ser previsíveis. A gente não podia criar coisas e atividades num dia, não fazer no outro. Então, fundamental, rotina. Previsibilidade das ações. Né? E segundo princípio, justamente, interatividade. Né? Se a gente acredita que a gente aprende mais interagindo, né? Conversando uns com os outros, e a gente lá no Nossa Senhora do Morumbi se declara interacionista, a gente precisa promover isso. Então, estabelecer uma rotina na plataforma com interatividade e ajustando todas as situações de exceção, porque nós estamos numa época de exceção. Né? Nós estamos num estado de exceção, praticamente. Total. Então, é preciso que a gente vá com muito carinho, customizando a solução quase que de aluno para aluno. Né? É isso aí. Os prazos, as regras. Então a gente precisa ir com muita calma nessa hora. E eu acho que é um aprendizado que a gente vai levar para o pós-pandemia também, né, Zé? Porque é mais ou menos isso sempre, né? Ou a gente deveria fazer um pouco disso sempre, né? De customizar, de personalizar, de ter essa escuta atenta e afetiva, fazendo com que todos os envolvidos no processo se sintam pertencentes, né? Eu acho que é um pouco disso, né, Zé? A grande questão é que a escola ela é uma instituição tributária de um outro período da sociedade. Né? Ela guarda, historicamente, os resquícios da Revolução Industrial, os resquícios da fábrica, do manicômio, do presídio, do hospital. Né? Ela é uma instituição totalizante, ela é uma instituição que foi pensada para esses grandes coletivos. E o coletivo também não pode se perder de vista, porque o coletivo é a alma da escola. Né? Na verdade, é o momento em que o aluno aprende a viver no coletivo. Né? Então, você compatibilizar uma instituição que faz a inserção da pessoa no coletivo, e aí existem regras, sim, existe uma normatização a que todos estão sujeitos, mas compatibilizar com essas características e com essas necessidades e demandas individuais é o desafio da escola contemporânea. É isso. Zé, o que você acha que a gente está aprendendo agora, que a gente leva para o pós-pandemia com certeza? Por exemplo, eu acho, tenho uma impressão, uma sensação
de que a gente vai conseguir finalmente entender o que é o ensino híbrido, né? E conseguir propor atividades prévias à aula, por exemplo. Eu acho que isso é um legado que nunca mais a gente vai perder de vista. Como é que você vê todos os legados desse momento de pandemia no pós-pandemia? Como que você vê isso? Zé, você está por aí? A conexão está meio ruim. Você me ouviu? Você voltou? Zé? Gente, aguenta aí. A gente está tentando restabelecer a conexão com o Zé Rui. Vamos ver se a gente... Voltou, Zé? Voltei. Isso, morar no mato é difícil, né? O povo está aqui me mandando mensagem dizendo isso, que a conexão está ruim e tal. Gente, a pessoa mora no mato. Vamos tentar tudo o que for possível, né? Então, deem conta vocês aí que estão na audiência. Gente, a gente vai tentando aqui falar com o Rui, porque esse nosso papo vale muito a pena, essa nossa tentativa de conexão. Ô Zé, o que eu estava dizendo é o seguinte, que você acha que no pós-pandemia a gente vai aprender finalmente a trabalhar com ensino híbrido, propondo atividades prévias à aula, usando mais os recursos tecnológicos? Eu tenho a sensação de que essa é uma das vantagens, digamos, ou esse é um dos legados da pandemia. Como é que você vê isso como gestor, Zé? Eu concordo, né? E tem muito a ver com aquela resposta sobre por que eu preciso do aluno na minha frente. Nós aprendemos, e o aluno foi até induzido a procurar por alternativas de conteúdo online, né? E ele as encontrou, né? Elas existem. A exposição de conteúdos, quer dizer, a presença dos conteúdos no mundo online, ela é hoje bastante farta, né? Então, o que é que sobra para a escola? No fundo é isso. O que é que sobra para a escola? Né? E veja, é interessante até pensar, porque quanto mais velho o aluno, melhor ele se adaptou ao online. Quanto mais novinho, lá na alfabetização, lá no segundo ano, na educação infantil, mais difícil é. Por quê? Porque conforme o compromisso com conteúdos formais aumenta a adequação do online. Né? Então você tem um ensino médio que foi, né? Um ensino fundamental que foi também. No infantil e no fundamental 1 nós tivemos muito problema. Por quê? Porque lá você está desenvolvendo capacidades, competências, habilidades, leitura, escrita, raciocínio lógico-matemático, né? Quanto maior o compromisso de conteúdo, melhor é o online. Né? Então, quer dizer, o meu compromisso no presencial é com uma explanação de conteúdos, né? Eu acho que a gente tem que começar a repensar o que é que sobra para a escola nesse contexto. Exato. A gente tem uma tara muito grande por conteúdo, né, Zé? Eu acho que essa problemática que você traz é fundamental. Então, o que sobra para a escola para além dos conteúdos? O que a gente está fazendo das nossas relações com os nossos estudantes e com os nossos colegas para além dos conteúdos? Como que a gente insere os conteúdos num modelo menos, digamos, sequencial, né? Que possa dialogar com outras áreas e otimizar o nosso tempo, inclusive, né? Exato. Agora, mesmo que você tenha um currículo muito fechado, né, e muito organizado nos seus tópicos de conteúdo, ainda assim é preciso repensar. Tá? É preciso repensar por quê? Porque explanar pura e simplesmente, transmitir pura e simplesmente, é desperdiçar a preciosa presença do aluno, né, diante de você. Né? Você não pode se limitar a isso. Né? Eu acho que você tem muito mais coisas legais para fazer quando você reencontrar o teu aluno, né? Finalmente, quando a turma inteira puder estar presente na sala de aula, você tem coisas muito mais interessantes para fazer. Tá? Por quê? Porque a gente sabe, é possível que você inverta a ordem das coisas. Né? E quando a gente fala em ensino híbrido,
não é simplesmente uma mistura de presencial e conectado, né? O ensino híbrido é você ter momentos de pesquisa autônoma do aluno e de descobertas autônomas do aluno, para que ele traga conhecimentos que ele próprio foi buscar, que ele próprio adquiriu, leu, viu, assistiu, e você vai discutir, né? Você vai debater, você vai questionar, você vai aplicar, você vai fazer coisas, né, com esses conhecimentos que o aluno pôde, né, ir buscar aí em diversas fontes, né? Então, quer dizer, a presença é importante, e a Tayana estava falando disso. Poxa, a interação, sinto falta da interação. Então, a interação é isso, né? A interação é você poder discutir um problema, é você poder discutir um conceito, é você conversar com o aluno a respeito do que está sendo aprendido, né? É isso. Zé, você tem uma frase no artigo que você escreveu que você coloca assim: uma escola é uma fábrica, é um poema, é uma prisão, é academia, é tédio, com flashes de pânico. E aí você diz que a frase é do poeta russo Joseph Brodsky. Você concorda com isso? Como, por quê? E traduz isso tudo para a gente, Zé. O que é a escola para você, dialogando com essa definição do poeta? O poeta saiu da escola aos 15 anos, né? Ele foi fazer outras coisas, ele foi trabalhar, ele foi se meter com militância política, ele foi escrever poesia, né? E ele é um ensaio autobiográfico em que o Joseph Brodsky relata essa experiência dele de juventude e ele dá uma visão multifacetada da escola, né? Ela é poesia e é fábrica, né? Ela é encantamento e é prisão, né? Com flashes de pânico. E aí eu achei essa frase interessante porque nós estamos vivendo uma antevéspera de uma volta no meio de uma pandemia. Eu falei, bom, flashes de pânico é o que não faltam, né? Você imaginar um retorno das condições. Provavelmente ele está falando das experiências dessa escola muito normatizadora, né? E que não ligava para, por exemplo, situações de violência dentro da escola, né? Situações de assédio e de bullying, enfim. Eu acho que ele estava falando dessas. Peraí, Zé, que você foi embora de novo. Vamos ver se você volta. Se volta essa sua conexão. Voltou, Zé? Você está aí? Eu voltei. Isso. Zé, e aí a minha outra pergunta é, mais especificamente, como gestor, como educador, quais são os medos que a gente vai precisar enfrentar nessa volta às aulas, se a gente voltar já agora em outubro, né? O último pronunciamento da prefeitura, do Estado, o último pronunciamento do Dória hoje foi a respeito da proposta de retorno para outubro. Como é que você vê isso como gestor, como educador? Como é que você vê essa possibilidade? Quais são os medos, pânicos e flashes de pânicos que nós vamos precisar enfrentar nessa volta às aulas? Eu acho que nós temos que lidar com a saúde no seu sentido mais amplo, né? A saúde física e a saúde mental. Então, os flashes de pânico passam por esse dilema, né? É um dilema em que você poderia levar essa situação até quando? Isso poderia ir até o final do ano? Será que poderia? Por outro lado, e essas crianças que estão em casa, né? E esses educadores que estão sem contato aí com essas crianças. Então, acho que nós temos que formar realmente um grande pacto. Agora é a hora da famosa parceria entre escola e família, né? É preciso que todos nós nos responsabilizemos por todos nós, né? Não apenas pelo meu filho, né? Não apenas pelo meu corpo, mas a responsabilidade tem que ser de todos, né? Por todos. Então,
isso tem que ser muito pactuado e muito negociado, né? Aquelas pessoas que estão com receio, né, poderem ficar em casa, nós vamos ter que providenciar, sim, esse híbrido nesse sentido, presencial e conectado. Por outro lado, as pessoas que vierem, né, os profissionais, respeitar os profissionais que têm mais idade, e eles também vão ter que poder ficar em casa e ministrar as suas aulas de casa, né? Mas o mais importante é que haja um grande pacto de confiança. E esse pacto de confiança passa pelo diálogo. Todo mundo tem que se responsabilizar por todo mundo, né? Esse é o momento. Uma hora nós vamos ter que voltar, né? E essa volta não vai poder ter esse medo de uma eventual acusação de que aconteceu isso ou aquilo, que nós não estamos fazendo direito. Essas regras têm que ser pactuadas. Esse protocolo de retorno, mesmo o protocolo sanitário, tem que ser muito pactuado, muito explicado e muito dialogado com as famílias, né? E só vamos voltar a hora que todo mundo tiver abraçado. Não, temos segurança, temos condição. Vamos lá, vamos juntos. Zé, quais você, como gestor, como alguém que ouve o estudante, o professor, os pais e tudo mais, quais você acha que são as aulas online mais bem-sucedidas? Quais características que elas têm, de acordo com essa experiência que a gente viveu nesse momento de pandemia? Bom, em primeiro lugar, são aquelas que usam os recursos eletrônicos, né? Então, por exemplo, você tem recursos em matemática muito interessantes para serem explorados, né? Nós tivemos lá no colégio uma dinâmica com Minecraft em estações de trabalho colaborativo. Os alunos fizeram grupos virtuais e eles tiveram que responder a um desafio. Como é que eu faço uma superfície arredondada com quadrados? É um pouco do princípio do cálculo, que vai ser lá se alguém for fazer engenharia, vai descobrir mais detalhes a respeito disso. E eles puderam fazer isso no Minecraft. E puderam chegar a algumas conclusões. Se você coloca poucos quadradinhos, você não obtém uma superfície arredondada. Mas conforme você vai aumentando, né, o número dos quadradinhos, até por milhões, né, você começa a ter uma superfície ovalada que você consegue fazer. É uma questão de geometria espacial, usando os recursos tecnológicos, afinal, o aluno está diante do computador, né? Então, nada mais natural que a gente utilizasse isso e fizéssemos em grupo, com descoberta, com desafio, né? E eles iam contando a cada aula o que eles estavam conseguindo fazer ou não conseguindo, né? Até que foi feita, no final do processo, uma partilha com todo mundo falando, olha, a gente descobriu isso. Você aumentando, quanto mais quadradinho você consegue, mais arredondada fica lá a tua superfície, né? Então, a gamificação foi importante, né? Essa formação de grupos virtuais, o uso da ferramenta instantânea de pesquisa durante a aula, né? Então o professor fala lá de uma personalidade histórica ou de algum momento, e em vez de ele falar, fala, gente, vê o que tem a respeito aí na internet, dá uma pesquisada básica sobre esse evento ou sobre esse conceito. O que está falando aí? E aí ele também consegue fazer uma coisa que eu acho muito importante, que é a curadoria das fontes de informação. Né? A curadoria das fontes de informação, em que sentido? Tem muita coisa boa e tem muita coisa que não presta. Né? Tem muita informação de baixa qualidade circulando na rede. Toda vez que você lançava um amuleto para o aluno, que você lançava um repto para esse aluno, que você lançava um desafio para esse aluno, né? E fazia ele se mexer, ainda que atrás da tela do computador, ainda que virtualmente, a aula ganhava bastante, né? Ou seja, é método ativo, né?
Zé, como fazer com o educador que não tinha familiaridade com a tecnologia e que ainda demonstra uma resistência em embarcar, né, nesse mundo tecnológico e tal? Como é que a gestão pode atuar nesse sentido para apoiar esse educador e fazer com que ele entre nisso e pelo menos entenda que nesse momento que a gente está passando, não é uma escolha, né? É uma necessidade, é uma urgência também, né? Como faz isso? Bom, em primeiro lugar, com a comunicação não violenta, de que você é especialista, né? A gente teve que acolher muitas situações difíceis nesse período, né? De gente muito chocada e de gente muito abalada com tudo que estava acontecendo, né? Segunda coisa é formação, né? E aí, palmas, palmas, palmas para todo o setor de TI, de todos os colégios, né, que tiveram essa tarefa aí também, né, de dar essas formações. Agora, eu acho que o mais importante, como estratégia de gestão, é não complicar a coisa, né? Um outro princípio lá, além do estabelecimento de rotinas, né, e além da interatividade é também a simplicidade, né? Porque assim, não, o segredo do sucesso não é fazer coisas escalafobéticas com muitos aplicativos, com sites ou com softwares complicados. Não, né? O Minecraft é um jogo, né, que é intuitivo, você baixa lá e você mesmo consegue capturar. A plataforma tem que permitir fazer só isso aqui, né? Não tem que permitir fazer muita coisa. Pedir para o aluno dar uma pesquisada num conceito durante a discussão é um navegador simples, né? Espelhar um PDF na tela, né? Enfim, então acho que o segredo do sucesso é não exigir nem criar expectativas de usos de tecnologia maravilhosos e de softwares lindos, etc, etc, porque não é aí que você vai ganhar a guerra, né? A guerra vai ser ganha se você produzir interatividade com o teu aluno, tá? O software maravilhoso, o estúdio de televisão, tem alguns colégios aí que montaram estúdios, né, para o professor ir lá fazer a aula e gravar a aula com a câmera não sei das quantas, não sei o quê. Não é por aí. A gente também teve que ter essa postura diante do educador e falar, olha, não é e para as famílias também, né? Porque as famílias ficam esperando coisas do arco da velha. E não tem nada do arco da velha, né? A gente tem que garantir minimamente essa interatividade, esse diálogo, tá? Então, softwares maravilhosos, tecnologias caras, coisas muito complicadas, podem ser muito bonitas, podem ser até bons instrumentos de marketing, mas não é aí que você vai garantir a aprendizagem. Não é aí que você vai ganhar essa guerra. A maior tecnologia ainda é a relação humana, né, Zé? É o humano com o humano nesta relação, nesse contato, nessa escuta. Acho que é bem isso, né? Ah, não tenho dúvida, não tenho dúvida. É por isso que, assim, para a gente confortar o professor, para a gente confortar as famílias e os alunos também, hein? Porque, veja, a gente fica pensando, né? Ah, não, o jovem é craque de tecnologia, ele sabe das coisas, não sei o quê. Não, ele sabe mexer no celular, ele sabe mexer no joguinho. Mas muitos jovens não sabiam mexer num editor de texto. Simples. Num Word da vida. Né? Então, a gente precisa, na verdade, ter a simplicidade do diálogo. Não o software, não a tecnologia avançada, nada disso. Não é por aí. A gente precisava era disso aqui. Né? E para você que está entrando agora, sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês estejam curtindo muito esse nosso bate-papo com ele, José Ruy Lozano, que é um dos maiores líderes na educação, um baita de um gestor, um baita de um educador. E olha só, você que está por aí também,
aproveita, entra lá no nosso site, vocês vão ver que a gente está com um curso muito bacana chamado Aprendizagem por Projeto. Como obter resultados premiados na prática com o professor Geise, que é um professor premiadíssimo em educação. Acho que falar de aprendizagem por projeto num momento como esse é bem bacana, né, Zé? É uma habilidade interessante, importante, que complementa essa relação humana, que complementa o fazer da prática de sala de aula. Você não acha? Então, e quando você fala em projeto, você fala dessa customização, né? Do interesse, do centro de interesse do aluno, da classe, né? Você vai subordinar conceitos e informações a um determinado problema, né? Que não tem uma disciplina que explique, né? E daí esse caráter interdisciplinar do projeto de investigação, né? Se eu quero entender São Paulo, a cidade de São Paulo, se eu tiver a cidade de São Paulo como tema, né? Eu preciso criar uma São Paulologia, né? Isso. Esse é a isca do projeto. Essa é a alma do projeto, né? O projeto não é uma simples recolha de saberes disciplinares. Ele não é assim, o português escreve, o inglês faz isso, a geografia fala da topografia, não. Né? É você saber integrar tudo isso num conhecimento sobre aquele objeto. Né? Isso aí. Por isso, gente, uma outra entra disciplina. lá. Exatamente. Por isso, entrem lá. A Márcia acabou de disponibilizar o link aí para vocês. O Geis é um professor premiadíssimo, escolhido como um dos 50 melhores professores do mundo pelo Global Teacher Prize. Então, assim, ele é considerado, esse prêmio, esse Global Teacher Prize, é considerado o Nobel da educação, e esse foi um dos educadores escolhidos. Ele tem muita dica para dar para a gente sobre aprendizagem por projeto. Entrem lá, a Márcia disponibilizou o link aí para vocês, já está fixado. Façam esse curso com a gente, que está muito bacana. Zé, eu queria que você desse uma mensagem final para o nosso público sobre esse momento que a gente está passando, sobre a nova função da escola depois de todo esse momento. Enfim, uma mensagem para os gestores que, assim como você, estão se reinventando nesse momento e com certeza vão voltar de uma maneira completamente diferente, certo? Afinal, estamos na comunidade reinventando a educação, né? Exatamente, você é um dos nossos reinventores mais queridos. Então, deixa obrigado. aí essa nossa mensagem para a gente. Irene, olha, a pergunta era o que sobra para a escola se não é o conteúdo, né? Se não é a transmissão, se não é a explanação. Né? Sobram duas coisas fundamentais. Primeiro, ensinar a conviver. Né? E é por isso que uma das dimensões da escola ficou seriamente prejudicada. E aí não há computador que resolva, não há plataforma digital que resolva. É esse aprendizado da convivência, da cooperação, do trabalho em equipe. Né? Isso é algo que justifica a existência da escola na contemporaneidade. Né? As fundamentais habilidades socioemocionais da integração com o outro, do convívio com o outro. Essa é uma aprendizagem que é da escola, né? Não é do clube, não é da igreja, não é de nenhum outro lugar. Isso você aprende realmente na escola. E também sobra para a escola, se nós trabalharmos com essa perspectiva de inversão da ordem dos fatores, não é eu explico e o aluno aplica no exercício em casa, faz o contrário, né? Tenta fazer um pouco o contrário, quer dizer, o aluno acessa fontes de conteúdo sobre as quais você fez uma curadoria, né? E traz para o debate, traz para a discussão, traz para a aplicação na sala de aula, quando ele estiver com você, né? Isso também é insubstituível, né? E é por isso que a gente sentiu tanta falta dos alunos. A gente sentiu falta deles porque a gente não conseguia fazer isso, né? A gente fazia bem explanações, né? Mas a gente
difícil você criar uma rotina de trabalho, né, assim. Então, a sala de aula tem que ser um espaço de discussão, de reflexão, de aplicação, de resolução de problemas, e não um espaço de transmissão. Porque a transmissão tem outros meios que garantem, né? E sobre os quais eles têm acesso. É isso. Tá ótimo, Zé. Obrigada pela tua participação. Antes da gente ir embora, eu vou fazer alguns comentários, vou te passar alguns comentários aqui da nossa rede para ver se você quer acrescentar mais alguma coisa. A Claudinha, a nossa Claudinha Aires, fala se pode atingir a complexidade gradualmente na inclusão digital gradual. Eu acho que é um pouco do que você comentou, né? Entendendo que isso não é o principal é a relação humana mesmo, e a gente não precisa ficar obcecado com esses grandes investimentos que muitos estão fazendo, né, Zé? E outra coisa, a Carol Domingues, a Flavinha Mendes, que foi minha aluna querida, faz 20 anos, me diz aqui, ó, Irene, minha inesquecível professora de português, beijo, Flavinha, que bom que você tá aí. Eu sempre digo aos alunos, alguma coisa de bom deve ter feito no início de carreira, porque 20 anos depois você ter alunos na rede, que bacana, que emocionante que é isso, né? E a gente sabe que errou um monte em começo de carreira, né, Zé? E a Carol Domingues, né? A Carol Domingues fala aí, ó, vocês conseguiram, essa é uma pergunta bem importante, Zé, me interessa pessoalmente, que sou da área de letras. Vocês conseguiram identificar como foi a adaptação da leitura em meio digital da geração Y no que tange assimilação e compreensão? Você tem essa perspectiva, Zé? Aí eu acho que transcende um pouco esse momento do online, né? A gente tem percebido cada vez mais que existe uma dificuldade, sim, em compreensão de textos mais complexos. Mas isso não tem sido um desafio do agora, né? Ele tem sido o grande desafio do ensino de língua portuguesa, né? E para enfrentá-lo, é preciso sempre confiar na inteligência do aluno quando você está formando ele lá embaixo, lá nos anos iniciais do ensino fundamental, né? Já é preciso pôr uma pulga atrás da orelha do aluno quando ele lê textos literários, né? Pensar que uma criança pequena só consegue localizar informações explícitas num texto não é verdade, né? É preciso que ele perceba as dimensões do texto, né? É preciso que ele perceba as intencionalidades do texto desde sempre. E um trabalho de leitura compartilhada. Eu acho que é isso que faz a gente crescer. E a gente sabe que quando a gente faz mediação de leitura, dá trabalho, né? E a mediação de leitura pode ser feita por aqui, hein? Se os alunos estão ali conversando com você, a mediação de leitura pode ser feita por aqui. Um simples espelhamento de tela, você lê o parágrafo que você tem que ler, a página que você tem que ler. É preciso selecionar esses trechos, né, esses textos, e às vezes ler uma frase do livro, um parágrafo do livro, e questionar, e perguntar, e levantar hipóteses, e levantar problemas. Uma aula de mediação de leitura, de textos literários ou não, né, às vezes você fica um parágrafo 50 minutos. Né? E isso é o gostoso, né, Zé? Porque se ele se apaixonar pelo texto a partir daquele parágrafo, daquelas voltas que você deu junto com ele, que é a melhor definição da palavra conversar, puxa, que bacana, porque ele vai dar conta de ler o texto inteiro, simplesmente, né? E as escolas precisam fazer isso em todos os segmentos, desde o início. Então é preciso ter um trabalho de linguagem e códigos que não amarre, mas que crie essa linha desde os pequenos até o 3º ano do ensino médio, né? Porque daí você não vai ter essas dificuldades que a Carol aponta aí, pelo menos não tão intensas, imagino eu. É isso. Bacana. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Rui, querido, muita gratidão por ter entrado nessa com a gente. Que bacana
ter um pouco mais da tua experiência aqui, compartilhada com esse nosso grupo. Que bacana você poder ser tão gentil de entregar para a gente de bandeja tudo isso que a gente precisa saber num momento como esse. Obrigada mesmo, viu, meu querido? Imagina, eu que te agradeço, Irene, agradeço a sua generosidade, e ela só fala tudo isso de mim porque ela é muito minha amiga, né? Viu? E agradeço a audiência de todos aí. Muito obrigado. Obrigada, meu querido. Obrigada a todo mundo que estava aí com a gente. Se preparem, a gente está no mês inteiro falando com os gestores da educação para a gente poder se inspirar e entender um pouco mais sobre o que está acontecendo, como que a gente tem feito para lidar com esse nosso novo momento, tá bom? Na segunda-feira, às 7 horas da noite, a gente volta com mais uma live muito bacana para vocês. Beijo grande. Tchau, Zé. Obrigadão, Tchau, tchau. gente. Até mais. Tchau, tchau.